Ciao ragazzi, come state? Mi chiamo Raffaele Pasquini e oggi vi spiego un po' come ho imparato italiano. Vocês conseguiram entender? Bom, basicamente o vídeo de hoje é para explicar para vocês como é que eu aprendi italiano. Não é um processo muito difícil, lógico que envolveu o meu intercâmbio, né? Tem gente que não pode fazer intercâmbio. Porém, eu vou explicar alguns métodos, o que me ajudou a aprender italiano e o que vocês podem fazer também para melhorar o seu italiano. Gente, não se esqueçam antes, já se inscrevam aqui no canal se vocês se interessaram pelo vídeo. E também escrevam no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo só em italiano, que eu acho que vai ser bem interessante. Coloco a legendinha pra vocês, beleza? Então vamos lá! Basicamente, minha história com o italiano foi a seguinte, né? Eu queria fazer intercâmbio, não era especificamente pra Itália que eu queria ir pro Japão. Porém, o processo burocrático do Japão é um pouco complicado. Então surgiu a oportunidade de ir pra Itália. Eu fiz alguns testes, né? E como eu ia ter que estudar lá, eu acabei fazendo algumas aulas aqui no Brasil. Eu fiz um intensivo de 1 mês, onde eu aprendi um pouco, assim, não era muita coisa. Aprendi o básico, eu não sabia nada. E durante esse 1 mês eu fui estudando, fui aprendendo um pouco. É bom que a língua italiana, ela provém, né, do latim, então é fácil da gente compreender, não é difícil. Então, né, às vezes você vai pra Itália, fala italiano, você acaba chutando algumas coisas e às vezes é correto, outras vezes é totalmente errado. Então tem que prestar atenção. E bom, aí eu fui aprovado, fui pra Itália e quando cheguei na Itália eu descobri que esse 1 mês não serviu pra nada. Porque eu não sabia falar, né, não conseguia falar. Na universidade eu não conseguia entender os professores, eles falavam, na minha opinião, muito rápido. Isso que eu morava no norte da Itália, né, onde as pessoas falam mais devagar, porque quanto mais pro sul, mais rápido elas falam. E pra mim, que tava no norte, tava achando impossível. Então, foi um período complicado, né? Os professores falavam, as pessoas falavam e eu não conseguia entender, não conseguia falar. Porém, com o tempo eu fui melhorando. E também eu fui tendo aulas de italiano lá, né? Então, isso me ajudou bastante. E fora o convívio, que a gente já sabe, né? De você estar fora do país, estar no país, né? Da original da língua, né? Faz com que você escute todo dia e faz com que você se arrisque e fale, porque afinal você não tá no seu país, você não vai falar português, né? Você tem que falar italiano, você tem que se comunicar. Então você se arrisca a falar, né? Aqui no Brasil, às vezes parece que a gente tem meio que vergonha, assim, tipo, alguém perguntar, fala alguma coisa italiana, fala alguma coisa em inglês. Aí você fica meio com vergonha, porque você não precisa falar, entendeu? Mas lá você precisa se comunicar. Então é diferente. Então, assim, eu tive essas aulas e também o convívio com as pessoas nativas. Outro fator que me ajudou bastante foi procurar projetos que envolvessem pessoas italianas. Porque como eu fui no intercâmbio, tinha outros brasileiros. E você se acomoda, né, falando português com esses brasileiros. Então eu busquei coisas fora dessa rede de brasileiros onde tinha italianos. Onde eu participei de um projeto social lá. E então eu comecei a somente falar em italiano e inglês, né? Porque no começo eu não sabia italiano. Então, à medida que passava o tempo, eu ia melhorando, ia me arriscando, ia falando, eles iam me entendendo, etc. Ensinava português pra eles. Então foi bem interessante. Esse, basicamente, foi o meu processo. Foi lento, né? Foi indo e eu fui aprendendo italiano. Eu posso dizer que eu aprendi italiano, né? Falar, não corretamente, tudo. Até hoje, né? Depois de 4 anos que eu fiz meu intercâmbio, eu posso dizer que eu não sou 100% fluente na gramática, por exemplo, italiana. Eu consigo me expressar bem, eu consigo entender, né? E isso eu posso dizer que eu sou fluente nessa capacidade. Agora, com certeza, se eu tivesse que escrever um texto acadêmico, alguma coisa mais formal, que exige uma gramática bem específica, aí já complica um pouco. Porque como a gente aprende muito a língua falada, né? Você acaba que não sendo também o melhor dos mundos na gramática, né? Que a gramática você só aprende realmente estudando. Então tem esses dois lados. E uma dica pra você que quer aprender italiano. Basicamente, você pode escutar tudo que eu falei de intercâmbio, mas você pode aplicar aqui no Brasil, né? Você fala, mas como que eu vou fazer isso? É bem simples. Estudar uma língua exige que você estude todos os dias, pelo menos 1 hora, por exemplo. Por quê? Como eu estava lá, eu ouvia diariamente. Então, todos os dias eu ouvia italiano, tentava falar italiano.
Então você pode aplicar isso aqui. Você pode pegar aplicativos, você pode pegar livros, filmes, música e escutar, praticar. Pega a música, lê a letra, traduza. Que mais? Pega aqueles aplicativos Duolingo, vou colocar aqui na descrição, onde você pode aprender italiano e outras línguas. Faz exercícios lá, digita as palavras. Todo dia você faz isso, porque daí você começa a fixar na memória. E também tente falar com alguém, né? Busque alguém para conversar. Então, também existem várias plataformas onde você consegue encontrar pessoas nativas para conversar, né? Ou também, às vezes, até na sua cidade tem aqueles grupos de conversação. Então, procure certinho na tua cidade. Às vezes tem grupos de conversação de italiano, de inglês é muito comum ter. Então, procurem, que daí vocês acabam conversando, às vezes é 2 vezes por semana, que seja uma vez por semana, mas só de você estar falando italiano, se arriscar. Porque nesses grupos de estudo, né, as pessoas vão para estudar a língua. Então as pessoas não vão lá para falar português. Elas vão lá para falar a língua. Então isso é muito bom porque todo mundo ali tá se ajudando, né? Ninguém ali tá pra tirar sarro de ninguém e rir da sua cara porque você errou. Mas não, se você errar, eles vão te ajudar. Então procure, né, esses grupos de estudo. O que mais de dica eu posso dar pra vocês? Bom, faça testes também. Façam provas online. Procurem provas, por exemplo, provas de proficiência, leiam textos, né? Muito importante, né? Às vezes você gosta de ler notícias na internet. Por que não ler uma notícia em italiano? Pega os sites de jornais italianos. Às vezes, é claro, é muito específico da cultura italiana, né? Às vezes são notícias de lá e não do mundo. Mas sempre tem as notícias do mundo, que também tem no jornal brasileiro. Então pegue e comece a ler as notícias em italiano. Pegue livros em italiano, livros simples até, livro de criança, para você começar e depois você vai avançando. Então tudo isso vai fazer com que você evolua na língua italiana. E não é difícil, porque como eu disse, italiano é uma língua proveniente do latim. Então é muito parecido com o português. Gente, então como eu já disse no começo do vídeo, se inscrevam aqui se você ainda não é inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então dê aquele joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Também compartilhem com seus amigos que gostariam de aprender italiano. E se eles tiverem alguma sugestão, alguma coisa, por favor, peçam para eles escreverem aqui nos comentários. E também, né, se vocês quiserem um vídeo italiano, como eu já disse, posso fazer, só me falar, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!